Cara, eu acho uma coisa muito engraçada quando a gente, né, a população começa um ano novo. A gente começa sempre cheio de motivação, animado, com as metas novas, com várias coisas que a gente vai realizar, que a gente vai fazer. A gente começa a fazer várias promessas para nós mesmos e a grande realidade é que a gente não aguenta fazer isso durante um período, sei lá, o certo que seria durante os 12 meses. A maioria da população desiste antes mesmo do carnaval. É um dado, inclusive, absurdo para mim quando eu paro para pensar sobre isso. Tipo, como é que as pessoas planejam fazer algo, ficam animadas com isso e animadas de verdade, e elas desistem antes, sei lá, tipo, em fevereiro. Não faz sentido. Tipo, às vezes tu nem queria tanto isso, porque para tu desistir em 2 meses. Mas enfim, eu postei uma newsletter falando sobre essas promessas, sobre esses comportamentos que a gente tem. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive é só se inscrever nela, que eu mando conteúdo lá toda semana. E nela eu tava falando sobre como que o comportamento ele age no nosso cérebro, né? Porque a gente funciona, nesse caso, por exemplo, a, a gente acha que esse hábito de desistir ou as coisas ruins que a gente faz na vida são culpa nossa, porque a gente não tem disposição ou porque a gente tem algum tipo de fraqueza, a gente está, sei lá, sem energia, mas na verdade é só um comportamento padrão que a gente repetiu tantas vezes que acabou ficando normal. O nosso cérebro simplesmente transforma isso num padrão, ele fortalece. Então todo comportamento que você faz repetidas vezes se torna um padrão. Isso, eita, isso funciona tanto para coisas boas, tanto para coisas ruins. Então, se você quiser mudar um hábito, se você quiser começar a acordar cedo, começa a fazer isso com constância, começa a fazer isso durante alguns dias e você vai começar a transformar isso num padrão também. Isso funciona para tudo na vida. Só que a maioria das pessoas não falam que é difícil, é muito complicado você fazer um hábito, você fazer uma meta e realizar ela, manter ela durante os 12 meses do ano. E pior ainda, cara, às vezes tem pessoas que fazem as metas agora do início do ano e, sei lá, jogaram o papel das metas do ano passado fora, porque não completaram nem as do ano passado e acham que vão conseguir completar as desse ano. A questão é que às vezes a gente precisa de clareza, sabe, sobre as coisas que a gente quer. E nessa newsletter eu separei aqui alguns pontos para trazer para cá que eu achei importante. E a primeira coisa que eu puxei nela assim foi sobre as verdades que a gente fala para si mesmo, ou as mentiras, né? Porque a gente costuma ignorar as coisas verdadeiras que estão acontecendo à nossa volta, principalmente na nossa vida. Eu costumo ter coisas anotadas nas paredes, post-its, como lembrete, sabe? Para lembrar sobre as coisas que eu quero me tornar, sobre as coisas que eu quero ser e sobre as coisas que eu não sou. E a maioria deles tem erros e falhas minhas, que é onde eu deixo a desejar. Porque, sei lá, às vezes tu não tem uma pessoa para virar para você e fala, cara, tu tá errando aqui, tu tá errando ali. Então, você mesmo precisa ser essa pessoa, você precisa ter uma conversa com você para entender aonde que você está errando, o que que você precisa fazer para melhorar, o que que você precisa fazer para continuar avançando, o que que você precisa fazer para agir como a pessoa que você deseja ser. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho alguns post-its no banheiro, no quarto, em todos os lugares, no espelho, dizendo algumas coisas assim para mim, para eu sempre ter na minha cabeça o que que eu preciso fazer, o que que eu tô deixando de fazer. E aí, seguindo disso, não só coisas que você está deixando de fazer, mas quem você quer se tornar. Uma coisa muito importante que a gente esquece quando a gente vai fazer essas metas do nosso ano é a pessoa que tipo já concluiu essas metas, o seu eu do futuro que já concluiu essas metas, o que que ele está fazendo, o que que ele faria no seu lugar, melhor dizendo. Então tenta se visualizar como essa pessoa, sabe? Escreve, cara, é um hábito que mudou a minha vida, foi escrever. Eu me sinto com mais clareza, eu tenho mais foco e inclusive esse é um segundo tópico, você escrever sobre as coisas que você quer realizar. Não é só sobre
tipo, eu fazer um mapa dos sonhos, escrever sobre as coisas que você quer conquistar na vida, sobre as coisas que você quer ganhar, mas sobre transformar isso em algo visível, sabe? Você precisa ter isso em um local visível, em um local que você consegue ver sempre, porque às vezes a gente esquece, sabe? O post-it mais importante, o melhor post-it que eu tenho, ele fica colado do lado da minha cama e ele tá escrito: lembre-se do que você se prometeu. Porque às vezes a gente se promete algumas coisas e a gente, sei lá, parece que a gente esquece, parece que a gente não se acha capaz de cumprir isso, mas a gente se promete muitas coisas e isso afeta a gente, sabe? Principalmente quando a gente se promete uma meta e a gente desiste dela em 2 meses. Enfim, tudo que eu tô falando aqui são coisas que, se você não colocar em prática, não vão adiantar em nada. Então, era até uma pauta que eu tava tendo com alguns amigos que eu falei sobre esse papo de ano novo. Tipo, é só uma data, sabe? Se você não começar a agir, não vai mudar em nada. O calendário mudou, mas você continua o mesmo, sabe? A mudança tem que acontecer primeiro dentro e depois fora. É isso. E aí, a próxima coisa que eu escrevi, olha aqui na minha cola. Eu escrevi uma pergunta. Eu perguntei para mim mesmo por que eu queria mudar quando eu decidi entrar nessa jornada e escolher metas grandes e fazer vídeos para o YouTube, enfim. Você precisa de um motivo muito claro. Como eu estava falando antes, quando a gente não escreve as nossas metas, quando a gente não escreve as coisas que a gente quer, a gente esquece, a gente não tem clareza delas. E sem essa clareza, você vai desistir em menos de um mês. Sem essa clareza, você não consegue continuar. A gente pode ficar até animado na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, mas na terceira o nosso ânimo já vai diminuindo, na quarta esquece e em um mês esquece. Você não vai fazer mais nada, você vai desistir, você vai falar que é difícil demais, você vai abandonar a sua meta, você vai se ver frustrado porque você simplesmente não colocou em prática e você só ficou dependente de um ânimo, de uma motivação de ano novo. Eu estava até conversando com a Carol, minha namorada, que essa motivação de ano novo precisa vir com uma faísca, sabe? Para acender a gente durante todos os meses. Não é só para dar uma energia para o início da semana, mas para complementar no ano todo. A gente precisa usar isso como um combustível inicial para começar o nosso processo e não para começar e finalizar na mesma semana. Cara, a última coisa que eu tinha anotado aqui era basicamente sobre a pessoa que você quer se tornar. Eu misturei algumas ideias mais para falar de uma forma solta, mas quem você quer se tornar? Tipo, exatamente. Tu já parou para pensar nisso? Já escreveu exatamente o que essa pessoa faz, o que ela come, quais são os hábitos dela, o que ela consome, o que ela tá fazendo ou o que você tá fazendo hoje para se tornar cada vez mais essa pessoa do seu futuro, esse seu eu do futuro. E isso é uma parada muito importante porque às vezes a gente não tem ideia, a gente só fica visualizando ou enxergando as outras pessoas realizando coisas grandes e a gente fica se comparando com isso, mas a gente não sabe o que a gente mesmo quer, sabe? E isso causa uma frustração muito grande, porque às vezes tu queria tanto uma coisa, aí quando você consegue conquistar isso, você nem sente tanto prazer assim, porque na verdade aquilo não fazia nenhum sentido com o seu propósito, as suas ideias. Inclusive eu anotei uma, um texto aqui que a Bíblia fala que em Romanos 12, para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, a gente precisa mudar a nossa mente, porque esse é o padrão, sabe? O padrão é a gente criar metas e a gente esquecer delas. O padrão é a gente viver sem propósito e se sentir frustrado, mas não deve ser assim. Deus criou com um propósito para você seguir Ele, para você ser feliz e realizado dentro disso. Bom, no geral é isso. De novo, eu repito, você precisa fazer e correr atrás disso. Você precisa se movimentar, porque a data, o calendário não vai mudar em nada, não vai te ajudar em nada durante o seu ano. Se você quiser assistir
ler o restante dessa newsletter, ler ela completa, tá aqui embaixo. Vou deixar nos comentários e na descrição. E é isso, eu vou começar a postar bastante vídeo por aqui, de uma forma mais livre, mais solta assim, sem filtro, sem corte. E é um desafio para mim, mas é a minha meta e eu tô aqui realizando e materializando ela. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, me fala o que você pensa sobre isso, para eu entender também o seu lado e a gente conversar.